Olá, pessoal. Agradecendo sempre a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno do aprendizado, em torno do Evangelho do Cristo e tendo a oportunidade de utilizar os recursos que a tecnologia nos oferece para estarmos juntos, adentrar ao lar de cada um de vocês e juntos encontrar essa sintonia boa, que ela sempre está aqui. A espiritualidade, ela está ao nosso redor a todo instante. E boas vibrações e bons fluidos se achegam até nós. O problema é que nós nos fechamos tanto com tantos acontecimentos que estão à nossa volta que parece que não tem fim. Nós somos surpreendidos durante o dia, durante a nossa jornada, com acontecimentos de toda a ordem. E aí nós acabamos colocando de lado a nossa capacidade de sintonizar essa, essa vibração bendita que se achega até nós. Nós que temos a oportunidade de receber tantas orientações da espiritualidade, e em momentos de estudo, os espíritos já nos colocam, né, que no ar existem partículas tão pequenas passando pelo nosso corpo que nós não percebemos. Então as coisas boas estão aí, mas para que elas aconteçam, nós precisamos nos preparar para isso. Nós não podemos deixar que os sentimentos negativos, os pensamentos difíceis, sejam maiores do que a nossa condição de captar as coisas boas do universo. E é isso que nós precisamos nos exercitar bastante. Sabe que depois que nós conhecemos o Evangelho do Cristo, que nós conhecemos o Cristo, nós precisamos compreender que nós não vivemos sem Ele no nosso dia a dia mais. É impossível. Nós podemos ainda não dar a importância necessária, né, para esse irmão querido, que ele vai à nossa frente, abrindo os caminhos, preparando o terreno onde nós vamos pisar. É que nós não praticamos isso, porque ele está aí. A partir do momento que nós colocarmos o Mestre na frente dos nossos pensamentos, na frente das nossas ações, o que vai acontecer? As coisas vão se tornando mais leves, porque nós temos essa confiança nele, né? Nós temos essa certeza de que ele está à nossa frente, preparando o ambiente que nós temos que pisar. E aí, com essa certeza, nós temos a confiança de que qualquer turbulência que venha nos abalar, seja com os nossos problemas da vida, do cotidiano, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas de saúde, enfim, né? Isso nós vamos entender que são coisas passageiras, né? Nós vamos dar a importância que aquilo merece, mas não vai causar uma preocupação tão grande que vai tirar o nosso bom ânimo. Por isso que nós precisamos conhecedores do Cristo, né? E o Evangelho é a forma que ele nos dá para a nossa conduta de vida, não é? Mas, acima de tudo, entender que ele está conosco. E aí o nosso coração vai se tornar mais ameno, mais calmo, mais sereno. E aí essas energias vibratórias que às vezes são tão difíceis, não vai fazer morada no nosso coração, não vai fazer morada na nossa mente. Então, quando nós desejamos uma coisa, né, nós precisamos aprender a abrir o caminho positivo para essa coisa, seja ela qual for, uma cura, um problema de saúde,
né? Uma situação difícil, alguém que nós sabemos que passa por dificuldade. Então nós precisamos aprender a trabalhar isso todos os dias da nossa existência. É um exercício que nós temos que aprender a praticar, porque há de chegar o tempo que se tornará uma coisa rotineira para nós, né? Num processo de evolução maior, ele vai se tornar uma coisa rotineira, mas nós precisamos começar a plantar isso hoje, né? Então, que nós exercitamos essa condição vibratória boa e não nos deixemos entregar pelas dificuldades da vida. Então, nós vamos acerenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe querida, que zela por todos nós, e encontrando nesse padrão vibratório amoroso o nosso Espírito protetor, nosso anjo de guarda, que está conosco, um amigo incansável, a todos os dias da nossa existência, e que muitas vezes nos esquecemos dele, mas ele não se esquece de nós. Basta apenas sintonizar o nosso pensamento, que ele retorna vibratoriamente nos envolvendo com muito carinho. Que nós possamos mentalizar o nosso lar, os nossos familiares e a todos aqueles que nós gostaríamos que recebessem uma vibração amorosa, uma vibração de esperança, de fé, de fortalecimento. E te pedimos, Mestre Jesus, pelo nosso planeta Terra, que passa por momentos de turbulência tão grande, tão profundo, mas com a confiança em Deus nosso Pai, nós sabemos que é para o bem da humanidade, para a nossa evolução. E se vivenciamos uma situação difícil na nossa existência, é porque de alguma forma, em algum momento dela, nós contribuímos para que que a situação ficasse dessa forma. E temos que fazer o enfrentamento. Não temos como passar a nossa dificuldade, não temos como passar a outros. Nós temos que enfrentar. Faz parte da nossa essência espiritual, porque faz parte do nosso crescimento. E nos tornaremos criaturas melhores, mais próximas de Deus, mais amorosos, à medida que fazemos os nossos enfrentamentos. Que o Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, naquilo que está nos desígnios de Deus para cada um de nós, a sua assistência se faça. Que o Mestre Jesus nos fortaleça e agradecido sempre pela oportunidade de estarmos juntos em torno do Evangelho do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos estar trabalhando no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o item 17, a piedade. O espírito Michel, e é da cidade de Bordeaux, 1862. Nós vamos estar dando uma lida aqui, porque ele não é tão extenso, mas eu creio que vale a pena. Inclusive, se vocês quiserem pegar o Evangelho, lembrando, é o capítulo 13, item 17, a piedade. Que aí nós podemos, vocês podem estar acompanhando a leitura aí também, né? Então vamos lá. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos.
é a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Ah, deixei vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas, e quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais! É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio, deixando por estes, pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento, e o devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina, tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. É a piedade, essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e a vos arrancar lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa, e é a tranquilidade do mar morto, que oculta, que oculta na profundeza das suas águas a lama fétida e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e a vos afeta penosamente. Mas a compreensão é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é melancólica, mas celeste, precursora da caridade, esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Desculpa, tem hora que a gente dá uma patinada aqui na leitura, né? Mas eu creio que deu para a gente estar entendendo um pouquinho esse texto, né? Desse irmão, né? Que passa essa mensagem para nós através do Evangelho.
Quando nós falamos em corações embrutecidos, que não se comove com a situação e a dificuldade do outro, aí nós temos que fazer uma diferença. Provavelmente esses nossos irmãos ainda não são conhecedores do Evangelho do Cristo. Tem o Cristo como ele passou pela terra, tem o Cristo naquela condição de crucificado, o seu flagelo todo, mas ainda não interiorizou o seu Evangelho no coração, não interiorizou essa mensagem que vai além daquele martírio que o Cristo vivenciou entre nós. E nós, veja, que já somos, como eu sempre coloco, conhecedores do Evangelho do Cristo e todos os seus ensinamentos, e ele nos coloca que ele veio para servir e não ser servido, né? Então, o que que acontece? Todos aqueles que cruzam o nosso caminho e por alguma razão nos trazem uma dificuldade, é a oportunidade que nós temos de trabalhar aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já aprendemos. Então, quando nós falamos em piedade, ela é muito ampla. A piedade, ela não se restringe só no bem material, no socorro, como nós costumeiramente mentalizamos, naquele que vive nas ruas pedindo, né? Enfim, não. Essa piedade, ela é muito além. E até nós deveríamos colocar a piedade como a solidariedade ao nosso irmão do caminho. Porque veja, mesmo quando nós necessitamos de alguma coisa, se não vier o carinho daquele que vai praticar um ato de benevolência para conosco, mesmo recebendo ajuda, ela se torna muito pesada. Vamos tentar exemplificar isso um pouquinho. Esses dias eu precisei me dirigir ao pronto-socorro, porque eu precisei de uma assistência médica, assim, de uma dificuldade que surgiu, aí nós fomos com a minha esposa, eu fui com a minha esposa. Então, quando nós chegamos lá, muita gente no pronto-socorro, muitas pessoas com tantas dificuldades, e ainda mais agora, com questões de gripe, e essa questão da Covid, que ainda está nos rodeando aí, né? Nós não conseguimos ficar livres dela ainda. Então, nós chegamos até lá, fizemos a abertura da ficha, e aí tudo começa ali. Aquela pessoa que está me atendendo, a gente percebeu, eu percebi a pressão e a tensão que ela estava passando, não é? Então, nós procurando entrar numa sintonia amorosa para que aquele atendimento fosse bem realizado, com calma, passei, respondi todo o questionário que ela fez, me submeti ali os exames preliminares ali, que precisava fazer parte do relatório que ia para o médico. E até que eu cheguei no local onde eu ia receber a medicação, a assistência para aquele problema que eu fui buscar esse socorro. Então aí você começa a observar tantos outros que estavam ali. E aí você começa, mesmo dentro daquele ambiente de correria, de cada um com uma necessidade diferente, aquele desdobramento dos enfermeiros ali, eles mantendo aquela postura profissional, mas atendendo todo mundo, levando um socorro. Ou seja, é como eu coloco, quando você não está bem, que você busca um socorro médico, alguma coisa assim. Eu estou colocando isso no campo material médico, mas pode ser qualquer situação. O que mais nós queremos? Alguém que nos ofereça um medicamento, um comprimido, um copo com água, para que nós possamos encontrar
a cura para as nossas dores. Aí a gente pode falar, mas é a obrigação dela, a enfermeira ela está ali para isso. Mas não, ela é um espírito encarnado, um ser humano carregando todas as dificuldades que a vida também lhe impõe. Percebe? Ela tem os mesmos problemas que todos nós vivenciamos, ela não é diferente. Mas ela está ali e aquele carinho e a dedicação que ela colocou naquele atendimento, nós somos agradecidos porque alguém está me oferecendo alguma coisa para curar as minhas dores. E assim tem que ser nós todos que somos conhecedores do Cristo, meus amigos. Levar o socorro daqueles que cruzam o nosso caminho, aqueles que o meu olhar alcançou e que eu percebi que precisa de alguma coisa, não é? E isso nós encontramos no apelo que nós fazemos quando nós fazemos o Pai Nosso, que nós colocamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí nós poderíamos colocar o socorro de cada dia. Envia-nos, Pai, o auxílio e assistência. E o Pai vai utilizar o recurso que está mais próximo para socorrer aquele irmão do caminho. É isso que nós precisamos começar a trabalhar, meus amigos, em nós. Percebe? Porque nós já conhecemos o Cristo. Então, quando nós olhamos a dificuldade do outro, eu me comovo com a situação dele e vou prestar a minha solidariedade àquele irmão que me procura. Correto? É o alívio às suas dores. É o alívio aos seus pensamentos difíceis. É o alívio mediante a prece que ele fez solicitando aquele socorro. Porque nós precisamos lembrar que não é porque um irmão, vamos pegar um exemplo, um irmão que está ali na rua, naquela situação difícil, que ele deixou de ter esperança em Deus. Não. E observa que, às vezes, nos programas que a gente tem, algumas poucas vezes que eu tive a oportunidade de sair para as ruas, fazer a distribuição do Marmitex, né, para aquelas pessoas que estão morando na rua, né, de levar a comida, o alimento que foi preparado para entrega para esses corações queridos, quando nós nos encontramos com eles, naquela sua dificuldade, a maioria deles pede para fazer a prece. Olha, percebe? É isso que nós precisamos entender. Não é porque eu hoje estou do lado de cada moeda que o outro deixou de ter as mesmas esperanças e a mesma ligação espiritual com o Mestre Jesus como nós temos. É só uma questão de situação momentânea e tudo nessa vida ela é transitória, não é? Cabe a nós, ao nosso olhar cristão, olharmos com mais misericórdia aquele que Deus colocou no meu caminho e que eu possa ter a oportunidade de socorrer. Então nós precisamos estar atentos a isso. E como nós hoje já somos, já conhecemos melhor, um pouquinho, né, os desígnios de Deus para conosco, sabemos também que somos irmãos, todos nós somos irmãos, uma grande família universal, porque somos filhos do mesmo Pai. Então, quando eu vejo uma situação de dificuldade, eu solidarizo com aquele que está passando a dificuldade, da mesma forma eu gostaria, quando eu estiver passando um problema, que alguém se tenha compaixão de mim, correto? E me dê o medicamento, e me dê uma palavra, uma mão amiga, para que eu possa ter uma condição de discernimento maior para sair daquela dificuldade que eu me encontro. Ela pode não ser 100%, mas ela é um caminho. E à medida que nós recebemos uma mão amiga, é nessa mão amiga que nós, na maioria das vezes, encontramos a força para nos reerguermos
Então nós precisamos observar isso com muita atenção, gente. Com muita atenção. E não tem como isso ser diferente, porque contraria aquilo que o Cristo exemplificou. E aí nós precisamos lembrar das palavras, como eu disse aqui, que ele colocou: eu vim para servir e não para ser servido. E nós viemos também na condição de servir. Claro, nós temos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas tristezas, mas nós temos toda a condição espiritual através do Mestre Jesus e dessa espiritualidade amiga de superar toda essa dificuldade, de sair dela. Ao contrário daquele que ainda não conhecem toda a sua plenitude. É fácil? Claro que não, nós sabemos que não. A nossa fé ainda ela é muito vacilante, a nossa confiança ela é muito pequena, não é? Então nós temos uma facilidade muito grande de entrarmos em situações de desequilíbrio. Mas, através de uma mão amiga, temos a condição de sair dela mais rapidamente do que imaginamos. Então, vamos olhar com os olhos, gente, do coração. A vida, ela tem que ser olhada com os olhos do coração. E à medida que nós colocamos o Mestre na nossa vida, e quando eu digo na nossa vida, são nos nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso pensamento, nos nossos gestos de bondade, não é? A vida se torna mais suave, o fardo se torna mais leve. É isso que nós precisamos compreender. E é isso que tanto nos faz falta. Então, que nós, quando lembrarmos de piedade, que nós lembremos também de amor, de solidariedade, não é? E esses gestos que nós praticamos sem esperar o agradecimento e o reconhecimento de ninguém, são os gestos que maior nos trazem alegria, que maior nos trazem fortalecimento, né, meus irmãos? Então vamos lembrar disso com muito carinho, não é? E sempre agradecendo a Deus a oportunidade que temos, porque a nossa vida na Terra, ela é passageira e cada oportunidade perdida não volta mais. Claro, vão acontecer umas outras tantas, mas aquela que eu deixei passar já foi. Eu perdi a vez, então eu tenho que aguardar uma nova oportunidade para realmente continuar esse trabalho de auxílio e esse trabalho cristão na Terra. Então nós precisamos, gente, santificar a nossa encarnação, os nossos atos, os nossos gestos, as nossas palavras, ok? Gente, era essa a mensagem que nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando hoje, lembrando, capítulo 13, item 17, a piedade. Então, espero que nós tenhamos conseguido passar um pouco dessa mensagem, né, que a espiritualidade, na sua infinita misericórdia, nos permite fazê-lo, né, e que de alguma forma a gente pôde passar alguns momentos bons aqui juntos, né? Então sempre temos que agradecer. Essa é uma oportunidade, né? E que se eu tivesse perdido, nós é, não retornaríamos. Temos que aguardar uma próxima ocasião. Então, e lembrando sempre da necessidade de dedicarmos um instante ao pão do Espírito, através das palestras, através do estudo, não importa a obra, mas a obra dentro da doutrina, enfim, desde que ela nos traga coisas boas, mas a importância primordial de nós dedicarmos um tempo ao nosso espírito. A vida não é só vibrações difíceis, né? Mas nós precisamos saber resgatar os momentos bons, as oportunidades boas de uma boa leitura, de uma boa palestra, para edificar o nosso ser espiritual, prepará-lo para o combate, para o bom combate, né? Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Obrigado mais uma vez pela permissão de adentrar ao seu lar
e da gente estar passando esses momentos aqui. Meia horinha voa rápido, né? Mas é o que tínhamos para hoje. Então, um abraço fraternal a todos vocês e, como a gente sempre coloca, um até breve, um até sempre, ok? Um beijo grande no coração de vocês.